Podemos adicionar uma atividade do tipo base de dados. Para isso, fazemos o caminho normal de adicionar uma atividade a um recurso e escolher a atividade base de dados. A atividade de base de dados permite definir de que forma a resposta do aluno é dada a um determinado pedido do professor. Ou seja, o professor pode desenhar campos de resposta e tipos desses campos. Na base de dados é consultada por todos os alunos, ou seja, por toda a turma que acede àquela área do Moodle. Ou seja, não é um recurso que é respondido de forma privada entre o professor e o aluno. Escolhemos base de dados, clicamos em adicionar e vamos lhe dar um título, por exemplo, escolha de grupos. E as instruções devem ser introduzidas no campo de descrição e, neste caso, vamos indicar que a pessoa deve fornecer as suas preferências de grupo de trabalho, por exemplo. Relativamente aos registros, qual é o comportamento? Se requer aprovação, ou seja, se o professor tem que aprovar aquilo que o aluno registou para ficar visível para a turma, se é possível haver comentários a esses registros, tanto da parte do professor como dos alunos, se o aluno tem que participar com algum número de registros na base de dados antes de consultar o seu conteúdo, e o professor pode dizer que o aluno, por exemplo, tem que registar 3 registros antes de poder consultar todos os outros. E podemos também limitar o número de registros por aluno. Por exemplo, um aluno pode, no máximo, registar 3 entradas. A disponibilidade são as opções de calendarização. Se o professor ativar estas opções, poderá indicar a validade desta atividade, estabelecendo uma data de início e uma data de fim para que os alunos possam fazer os seus registros. Pode também indicar datas de visibilidade, em que estes registros são consultáveis pela turma. Se não tiver nada ativado, então está sempre tudo visível e disponível para os alunos interagirem com este recurso sempre. Relativamente à avaliação, podemos ver, neste caso, a nossa pauta não tem categorias e, portanto, este recurso não contribui para nenhuma categoria em especial. Relativamente às avaliações, para já, os papéis com possibilidade de avaliar ainda não é possível atribuir, mas, por exemplo, até podemos permitir que os alunos avaliem as entradas uns dos outros e que tipo de avaliação é feita. Se permitimos mais do que um registro por aluno, podemos dizer que é a nota média dos registros, ou então é uma atividade sem avaliação. Como estamos aqui no âmbito da escolha de um grupo de trabalho, vamos pôr sem avaliação, porque não faz sentido atribuirmos avaliação ao estabelecimento de trabalhos. Depois temos as opções globais das atividades, que podemos deixar ficar sem grandes alterações. E vamos fazer guardar alterações e mostrar. E aqui encontramos que não existem campos definidos para esta base de dados, significa que ainda temos que desenhar de que forma queremos a resposta dos alunos e podemos criar os nossos campos ou escolher um protótipo, daqueles que já existem pré-definidos. Os protótipos podemos encontrá-los nesta secção e a ideia é que, se tivermos algum protótipo já definido, podemos importar e reutilizar. Neste caso, como também não temos protótipos nenhuns definidos, vamos então escolher a estrutura com que queremos a resposta do nosso aluno. Então, vamos criar um novo campo e este novo campo temos aqui vários tipos de campos. Neste caso, vamos querer que o aluno faça, por exemplo, a seleção de um menu. Podemos indicar aqui grupo. E podemos indicar aqui as opções. Podemos também marcar se queremos que o aluno obrigatoriamente faça registro neste campo. Vamos dizer que sim, porque o aluno precisa pertencer a um grupo. Temos então aqui o nosso campo e podemos alterar as suas definições
ou apagá-lo se acharmos que ele não está de acordo com aquilo que pretendemos. Para além disto, podemos ainda adicionar um novo campo, por exemplo, do tipo texto, e aqui pomos o nome do aluno, e será um campo obrigatório, e vamos adicionar. E, portanto, neste caso, temos já uma base de dados que tem indicação de um grupo e do número de aluno. Como os grupos normalmente têm mais do que um aluno, podemos inclusivamente permitir ter aqui a indicação de que este é o primeiro aluno, e vamos então fazer aqui uma edição deste campo. E vamos adicionar novamente um campo do tipo texto, e pomos o nome do aluno, número 2. Vamos também dizer que é um campo obrigatório e adicionamos. E depois, pensando que o grupo pode ter um terceiro elemento, mas que já é opcional, vamos adicionar um novo campo de texto e vamos chamar nome de aluno, número 3, e não vamos indicar que é obrigatório e fazemos adicionar. Para além disso, vamos indicar que que os registros dos nossos alunos têm que ter um título ou um tema de trabalho. Para isso, vamos também novamente escolher outro campo do tipo texto, que será tema ou nome do trabalho. E este sim vai ser obrigatório e vamos adicionar. Depois vamos querer permitir que os alunos façam, que deem uma indicação à metodologia de trabalho que vão fazer, como por exemplo, indicarem quem é que é o responsável do grupo, por aí fora. E então podemos, por exemplo, escolher aqui uma área de texto em que vamos dizer que eles têm que indicar a metodologia de trabalho de grupo. E vamos dizer que é um campo obrigatório, que terá 60 colunas e 35 linhas. Depois logo vemos se precisamos de mais espaço ou não. Por fim, podemos também adicionar um novo campo de área de texto e vamos dizer que são observações. Se os alunos assim entenderem, também é um campo que não é obrigatório, podemos adicionar. Temos então a nossa base de dados, que é constituída por um menu que permite a escolha do grupo, a indicação de 3 nomes de alunos, a indicação de um tema ou nome do trabalho, a metodologia de grupo e observações. Agora que já temos os campos definidos, temos que pensar na forma como eles vão aparecer. E para isso nós podemos consultar os modelos de visualização. E existem vários modelos. O modelo com que os alunos vão registar, o modelo em que os alunos vão fazer a pesquisa, o modelo em que os alunos vão adicionar um novo registro e por aí fora. Esta primeira opção é o modelo de consulta de registro a registro e este é o modelo de lista. Nós vemos já que existe aqui algum modelo já pré-definido que tem aqui os campos que foram criados. Aqui vemos os nomes dos campos que nós indicamos e, portanto, vai-nos aparecer para registar com este aspecto. O nome do primeiro, o grupo, o nome do o número 1 e por aí fora. Portanto, uma vez que já temos algumas questões, vamos ver como é que isto pode ser apresentado. Na parte de visualização, não conseguimos ver nada porque ainda não temos registros, mas podemos, por exemplo, testar aqui o adicionar um registro. Ele pede-me para escolher um grupo daqueles que eu escolhi. Vamos dar aqui o exemplo de um aluno, do outro aluno. Vemos que as coisas não estão assim muito direitinhas. Isto é nas opções de visualização dos modelos que nós depois podemos formatar um pouco melhor a nossa base de dados. Vemos que o número de linhas é muito grande, que ocupa aqui muito espaço, tanto nas observações como na metodologia, e portanto não vamos estar agora aqui a escrever mais nada, vamos novamente aos modelos. E no modelo de adicionar registro,
Podemos pôr, por exemplo, aqui um espaço entre a escolha do grupo para o menu não ficar tão em cima dos restantes campos e guardamos. Podemos também, nos campos, aqui nos campos do tipo área, pôr menos linhas. Vamos pôr, se calhar, 10 linhas num. A largura pareceu-me bem. E nas observações também vamos pôr 10 linhas. Assim sendo, vamos tentar novamente adicionar um registro e ver o que é que mudou. Como vemos, já temos aqui um espaço entre este campo e os outros, e as caixas de texto também já estão mais pequeninas relativamente ao que estava inicialmente. A partir daqui é guardar e permitir que os alunos preencham estes dados com esta forma organizada. A professora ou o professor, em qualquer momento, vai ver o que os alunos veem através do ver lista, vai ver o número de registros que aqui existam, ou pode navegar registro a registro. Neste momento eu vou adicionar um só, por exemplo. Por exemplo, temos aqui o grupo 1, que é constituído pela Ana, pela Maria e pela Paula, e que o trabalho é estudo dos gatos. A metodologia vai ser observação de gatos selvagens e observações, sim, somos fãs de gatos. Guardar e visualizar, e este é o resultado. E este resultado é apresentado desta forma, porque no modelo de visualização do registro temos as coisas assim apresentadas. Podíamos mudar, por exemplo, e pôr mais espaço, inclusivamente, entre os campos. Podemos, por exemplo, também dar aqui alguma formatação. E se nós agora viermos aqui ver o registro, já vemos que na visualização individual as coisas já mudaram. E é este a demonstração de um tipo de base de dados. Quando nós estamos na nossa disciplina, ele aparece com este ícone e permite então visualizar uma lista de registros, pesquisar por aí afora, permitindo construir interativamente algum tipo de base da disciplina.